Boa noite. Quantos estão felizes aqui essa noite? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Tô vendo que a unção aqui hoje é de casamento, hein? Sei não, hein? Os solteiros aí do CIA, se preparem, hein? Deus está providenciando. E todo milagre, ele é abundante. Né? E o testemunho que foi dado aqui, que possa reverberar aí sobre a sua vida, quando você for casar, sobre os seus negócios, amém? Abre aí comigo em João 3, a partir do versículo 1. É um privilégio poder estar aqui hoje, né? Quero agradecer os pastores, a Thay e o Vini, né? Obrigado por tudo. A galera do Gama veio aí, né? Um pouquinho também. Trouxe pouca gente, porque tem culto lá também, né? Amém? Vocês abriram aí? Vamos lá, João 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos no Espírito. Amém? Deus, essa é a sua palavra. E nós estamos aqui reunidos porque nós queremos aprender um pouco mais do Senhor. E que hoje o Senhor possa falar conosco, nos entregando uma revelação, que nós possamos entender qual a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, para essa noite. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E hoje eu quero falar aqui um pouco a respeito de algo que é essencial na nossa vida. Que é o quê? É a respeito do novo nascimento, que nós precisamos nascer de novo. E aqui nós vemos um diálogo que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos, ele era o quê? Ele era um fariseu, ele fazia parte de um grupo seleto, um grupo religioso naquela época. Ele ostentava grande santidade. Nicodemos, ele era um homem zeloso com a lei, ele sabia a respeito da lei, ele entregava o dízimo de tudo, ele orava regularmente, ele tinha uma vida aparentemente espiritual, sabe? E essa noite eu quero te fazer refletir a respeito de algo. Jesus, ele não fala para a mulher samaritana a respeito de um novo nascimento. Jesus, ele não fala com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que se dava bem em cima dos outros a respeito de um novo nascimento. Mas Jesus, ele fala com alguém que era um religioso. Ele fala com alguém que era zeloso com a lei, alguém que conhecia a palavra. Ele fala com Nicodemos a respeito de nascer de novo. E talvez hoje nós estamos como Nicodemos. Nós sabemos de Bíblia, nós somos pessoas religiosas, nós estamos aqui todo sábado, nós estamos todo domingo no culto, mas nos é necessário nascer de novo. Talvez esteja nos faltando paixão, talvez faltava paixão na vida de Nicodemos. John Piper vai dizer que o novo nascimento
não é sobre melhorar quem você é, mas é sobre criar um novo você. É sobre criar um novo você. Não é assim, eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus e agora eu me tornei uma pessoa melhor. Não, é a respeito, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo e agora eu sou alguém totalmente diferente. Eu sou alguém diferente. Eu não melhorei, eu virei outra pessoa. Quantas pessoas você conhece aí que se converteram e hoje você olha para elas e fala assim, caracas, olha aí para a pessoa que está aí do seu lado, será que é essa pessoa? Caracas, como você mudou, como você está diferente. Então o evangelho, o nascer de novo, é a respeito de ser um novo você, sabe? Depois de um encontro verdadeiro com Deus, um novo você nasce, você é marcado, você se torna alguém totalmente diferente. Jacó, quando ele tem uma visão de Deus, quando ele se encontra ali com o anjo, ele sai de lá marcado, o caráter dele é mudado, a vida dele é mudada, a forma como ele passa a andar é totalmente diferente. Que nós sejamos marcados pela presença. Então, nós precisamos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque se você não nascer de novo, as coisas de Deus vão te deixar entediado. Se você não nascer de novo, as coisas de Deus não vão te atrair. Se você não nascer de novo, o seu prazer não estará nas coisas de Deus. As coisas de Deus vão cansar você. Quantas vezes está na hora do louvor e está todo mundo aqui no Santo dos Santos e às vezes você fica, o que eu estou fazendo aqui? Cri, 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 cri. Fica viajando. Sabe o que é isso? Talvez esteja faltando mais paixão no seu coração. Está faltando você nascer de novo. Então, se você não nascer de novo, o seu prazer não estará nas coisas de Deus. As coisas de Deus vão te cansar. Você não vai ter prazer na pureza. Você não vai ter prazer nas coisas de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Amém? Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Nos é necessário nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, nós não teremos prazer na santidade. Nós não teremos prazer na pureza. Nós não teremos prazer nas disciplinas espirituais, nos louvores ou na adoração. Você não vai ter prazer em conhecer Deus mais. Em conhecer mais de Deus. Então, nos é necessário nascer de novo. Aqui no diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós podemos aprender algumas coisas. E primeiro eu quero falar a respeito do que não é um novo nascimento. O novo nascimento não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Aqui, durante a conversa que Jesus tem com ele, Jesus fala, você é mestre e não entendes essas coisas. Ele era alguém que conhecia, ele era algum teólogo daquela época. Só que Nicodemos, ele precisava nascer de novo. Então, conhecer a Bíblia, ser um pregador do Evangelho, não faz de você uma nova criatura. Nicodemos era um religioso, ele conhecia. Só que mesmo assim, Jesus fala para ele, lhe é necessário nascer de novo. Sabe que Deus nos livre de uma religiosidade. Que Deus nos livre de nos tornarmos alguém religioso. Que a nossa experiência venha gerar mais paixão por Jesus. Que a nossa teologia venha gerar mais amor, mais paixão por Jesus. Que o nosso conhecimento de Bíblia, que o nosso tempo de vida cristã venha gerar mais e mais paixão em nós por Jesus. Sabe, o novo nascimento não é a respeito de você ocupar um cargo de liderança na igreja. Nicodemos era um dos principais do Sinédrio, que era um grupo seleto, um grupo de homens de grande reputação. E mesmo assim, Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. O novo nascimento não é a respeito de você ter informações corretas a respeito de Jesus. Sabe, quando ele vai falar com Jesus, ele reconhece que Jesus era mestre, que Jesus veio da parte de Deus,
que Jesus não era um impostor. Ele reconhece os sinais que Jesus estava manifestando. Ele reconhece que Deus era com ele. A teologia de Nicodemos era boa, mas mesmo assim faltava algo na vida dele. Faltava ele nascer de novo. Então, ter boas informações sobre Jesus não é o suficiente. Ter boas informações não te faz alguém íntimo de Jesus. Você saber tudo sobre um programa de televisão, você saber tudo a respeito de um artista, sobre um jogador de futebol, não faz você ser íntimo dele. Você saber quem o Neymar já namorou, o que ele já fez na vida dele, não faz você entrar na casa dele. Não faz você ser íntimo dele. Tem a figurinha dele. Quem quiser trocar figurinha aí, ó, procura alguém aí, que eu não tenho nada. Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Outra coisa que nós podemos entender que não é um novo nascimento. O novo nascimento não é apenas ter uma reforma moral. Tem muita gente que pensa que só porque fumava e agora não fuma mais, porque falava palavrão e agora não fala mais, porque escutava umas músicas de corno que tem por aí e agora não escuta mais, acha que nasceu de novo. Eu entendo que tudo isso é muito importante, essas mudanças são necessárias, elas fazem parte do nosso processo de santificação. Só que só isso não é o suficiente para ter intimidade com Deus. Não adianta a gente colocar, passar uma tinta para disfarçar uma porta que está podre, porque ela vai continuar podre. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aí? Sabe, que Deus nos livre de uma vida de aparência. Que Deus nos livre de uma vida falsa, sabe? Que nós tenhamos mais essência que aparência. Se você não está assistindo o devocional do pastor Vini, passa a assistir, cara. E ele nem me pagou para fazer propaganda. Então, é preciso nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você precisa nascer de novo. Então, o novo nascimento é algo radicalmente novo. A palavra novo no original significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Sabe, não é algo que o homem pode fazer por si mesmo. Não é algo que a igreja faz, não é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus, é ter um novo nascimento, sabe o que é? É você ter uma nova identidade, uma nova vida, uma nova filiação. É um milagre que só o Espírito Santo pode produzir na sua vida. Não é na força do nosso braço, mas é a gente, deixar o Espírito Santo agir em nós. O novo nascimento é uma mudança interior, é uma transformação interior. No versículo 5, Jesus vai falar a respeito que nós precisamos nos arrepender. Então, o novo nascimento é a respeito de arrependimento. A mensagem de João Batista era a respeito de quê? Sobre arrependimento. Neném, filho, isso aí. Em Mateus 4,17, Jesus fala: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Jesus está falando com Nicodemos a respeito de arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Quando Jesus está sendo crucificado, tem 2 ladrões ali do lado dele. Um reconhece Jesus, ele se arrepende de seus pecados. E o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo se encontrarás comigo no reino dos céus. É a respeito de arrependimento. Você precisa reconhecer os seus maus caminhos. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e nos arrepender. O Evangelho é uma vida de arrependimento diário.
O novo nascimento é um milagre que só o Espírito Santo pode realizar. O novo nascimento é uma obra poderosa que acontece na nossa vida através do Espírito Santo. É uma obra soberana que só Ele pode fazer. Sabe, Jesus entra na nossa vida e transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. E a gente passa a ficar mais sensível à dor do outro. A gente passa a ser mais amoroso. Nós ficamos mais sensíveis. Precisamos entender que a obra do Espírito Santo é livre e ela é misteriosa. No texto vai dizer o quê? O Espírito Santo, que é livre e ele sopra para onde ele quer. Quantas vezes nós olhamos para alguém e nós falamos assim, cara, essa pessoa não tem jeito não. Essa pessoa não tem jeito. Mas aí o Espírito Santo sopra nessa pessoa e ela se converte e ela é transformada e de repente ela vira outra pessoa, sabe? E o Espírito Santo, hoje ele pode soprar na sua casa e trazer seus pais, sabe? Ela pode soprar sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, sobre os seus colegas, sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele é livre. Ele é irresistível. Nada pode resistir à obra que Jesus tem para fazer na sua vida, na vida da sua família. Teve um dia, né, que eu recebi uma foto do meu pai batizando. E eu, caraca, isso aí para mim era impossível. Brincadeira, não existe nada impossível para Deus. E aí recebi a foto dele batizando, o pastor Murilo batizando ele, eu, caracas, mano. Então, ele ainda está no processo, né, de santificação, mas eu creio que a obra será completa. Né? E o Espírito Santo faz da forma como ele quer. Sabe, lá em Lucas 6:44, se você puder abrir aí comigo. Lucas 6:44. Diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. O novo nascimento precisa gerar evidências em nós, precisa gerar frutos em nós. Sabe, nós precisamos demonstrar frutos de arrependimento. Precisamos de uma mudança de mente. O novo nascimento produz uma nova mentalidade. Precisamos de uma mudança de coração. Nós precisamos ficar mais sensíveis ao outro, perceber o outro, sabe? Uma mudança de coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Jesus era o primeiro, brincadeira. Tem que representar. Por quê? Porque ele... É isso aí, eu sou a filha. Sabe por quê? Porque ele vivia em constante arrependimento. E ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos de uma mudança de atitude. Nós demonstramos a nossa maturidade em Cristo nas nossas atitudes diárias, nas pequenas atitudes, na forma como você trata o outro. Precisamos ter uma vida de devoção e intimidade com Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais semelhante a Ele eu fico, mais parecido com Ele eu fico. A graça nos capacita para sermos parecidos com Ele. Não tem como andar com Deus e permanecer o mesmo. Quem anda com Jesus crucifica as suas paixões e as suas vontades para viver da forma que agrada a Deus. Precisamos que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Sabe, nós precisamos que o fruto seja gerado em nós. O fruto do Espírito é a evidência da nossa maturidade em Cristo. Esse fruto, ele vai crescer em nós à medida que permitimos que o Espírito Santo opere no nosso ser. Gálatas 5:22. Abre aí comigo. Gálatas 5:22.
Esse versículo você tem que saber de cor, porque você precisa dele todo dia. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais as coisas de Deus irão me atrair. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais apaixonado por Jesus eu vou ser. Mais fé será gerada em mim, mais fé será gerada em você. Mais amor será gerado em nós, mais domínio próprio você vai ter. Tem gente que falta o domínio próprio. Mais manso eu vou me tornar. Mais alegre eu vou ser. Quanto mais você se aproxima de Jesus, até mais bonito você fica. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, vê se ela ficou mais bonitinha depois que aceitou Jesus. Então, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais o fruto será gerado em mim. Mais o fruto será gerado em nós. Amém? Amém. Teve um dia que a gente estava lá no Alto do Gama, né? E aí era culto de Santa Ceia. E você sabe que a gente arruma a mesa bem bonitinha, né? Aí já tá rindo que eu contei isso lá. E aí, o que aconteceu? Chegou no final do culto, a gente que chega cedo na igreja, a gente fica morrendo de fome no final, né? Só que lá a gente tem que arrumar tudo, desmontar tudo. Mas acredito que esse tempo está passando em nome de Jesus. Se vocês puderem orar com a gente não aguenta mais carregar a cadeira e guardar as coisas. E aí, a gente montou lá a ceia, né? E aí, no final, os meninos atacam a uva, né? Todo mundo come uva. Aí o menino chegou e me falou: eu posso pegar esse pão? Aí eu: pode. Aí ele pegou o pão lá da ceia e falou: não, é porque eu estou com fome, e foi e mordeu o pão. Só que quando ele mordeu o pão era tipo de isopor e eu não sabia. E eu não sabia, tipo, era de verdade, só que eles estão congelando o pão. E aí fica tipo de isopor, eu não sabia. Eu não sabia, antigamente era de verdade, né? Enfim, e aí ele comeu o pão. E aí você já sabe, né? A gente começou a zoar e tudo, mas realmente eu não sabia, dessa vez eu era inocente. Que fique claro que dessa vez eu fui inocente, dessa vez. E aí, sabe o que acontece? Às vezes, a nossa vida espiritual tá igual esse pão. Esse pão, ele estava bonitinho ali. Ele estava arrumadinho. Só que quando o menino foi comer o pão, ele percebeu o quê? Que não era pão de verdade. Tadinho, e depois eu fiquei com dó. Se eu ri, né? Com certeza. E aí, a nossa vida está igual esse pão. Um pão de isopor, sabe? Um pão de plástico, que não está fazendo diferença nenhuma. Sabe? Pode continuar, pastor? Pode continuar? Então, beleza. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida cristã de plástico, uma santidade de plástico. Muitas vezes, a nossa vida está igual esse pão, um lindo enfeite, mas é sem consistência, sem verdade. Uma vida cristã fake. Aqui não, amém? Amém. E nem no Gama, que... Sabe, na Bíblia nós temos, eu coloquei aqui 2 exemplos. Sabe, Sansão? Sansão tinha tudo para ser um cara. Ele é tipo o Thor da Bíblia. Só que o que acontece? Ele produzia frutos fake. Ele tinha uma vida de aparência. Ele tinha uma vida de aparência, um relacionamento com Deus de aparência. O coração dele estava longe de Deus. E por mais que ele realizasse tudo o que ele fazia ali, era na força do braço dele, não era mais na força de Deus. O coração dele estava longe de Deus. Pedro era alguém que andava com Jesus, ele viu os sinais, maravilhas, mas as emoções dele ainda precisavam ser convertidas. Ele era impulsivo. Quando Jesus foi preso,
Ele corta a orelha de um discípulo do sumo sacerdote. Ele nega Jesus, você conhece a história, tenho certeza que você lê a Bíblia, amém? E quantas vezes nós estamos negando Jesus com as nossas atitudes? E eu e você? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, e eu e você? Será que existe evidências de um novo nascimento? Será que nós estamos gerando frutos verdadeiros? Pensa aí com você mesmo, você está gerando um fruto verdadeiro? Nós temos muitos discursos por aí, a gente acorda, primeiro a gente ora, né? Amém. E aí você abre o seu Instagram e vê a live do pastor Vini, aí depois você continua olhando lá. Cara, você encontra tanto discurso, você encontra tantas pessoas falando tantas coisas, só que nós não precisamos de mais um discurso, nós precisamos de exemplos verdadeiros. Sabe, que os exemplos possam ser encontrados aqui nesse lugar. Nós precisamos de exemplos, de bons exemplos, na forma de como seguir Jesus de verdade, no nosso modo de falar. Sabe, precisamos de exemplo na forma de agir, na forma de amar o próximo. Exemplos de santidade, exemplo de pureza, de como amar a família, de como honrar os pais. Exemplos de caráter. Que Deus possa encontrar em nós um coração assim. Então, o que mudou depois que você conheceu Jesus? O que mudou depois que você aceitou Jesus? Cara, se não mudou nada, é porque tem alguma coisa errada. Talvez você não tenha nascido de novo ainda. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos andar com Jesus todos os dias. E que daqui para frente nós venhamos a produzir um fruto verdadeiro. Que hoje haja de fato uma transformação em nós. Que haja uma transformação no nosso coração e não só de aparência. Que haja uma transformação no nosso interior. Porque, cara, todo dia a gente vai ser tentado. Todo dia a gente vai precisar ser mais manso. Todo dia a gente vai precisar ter domínio próprio. E os casados? Aí que tem que ter mesmo. Não é não, gente? Principalmente as mulheres, Mas Jesus vai nos capacitar, amém? Aí, ó, vai casar, tá ficando assustado. É brincadeira. Vem pra cá que a água é mais quentinha. Aqui é mais quentinho. Então, olha, Isaías, quando ele tem uma visão de Deus, que é relatada em Isaías 6, ele declara: os meus olhos viram o rei, e a impureza dele é retirada. Maria Madalena tem a vida transformada quando ela olha nos olhos de Jesus, quando ela tem um encontro com Jesus. A mulher samaritana, depois de uma conversa ali naquele poço, ela passa a ser alguém diferente, ela vira uma missionária. E tantos outros. E eu e você? Depois que nós encontramos Jesus, nós nos tornamos pessoas diferentes. Nicodemos, lhe é necessário nascer de novo. Nós precisamos de um novo nascimento. Sabe, o que é nascido de novo conhece a Deus e é conhecido por Ele. Quem nasceu de novo tem intimidade com Deus e Deus tem intimidade com Ele. Você ouve a Deus. Você consegue entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque você tem intimidade com Ele, você ouve a Ele. Quem nasceu de novo não é guiado por aquilo que vê, mas é guiado por aquilo que crê. Amém. Quem nasceu de novo tem intimidade no secreto com Deus, busca Deus todos os dias. Tem prazer de passar tempo com Deus. Tem prazer de passar tempo lendo a Bíblia. Quem nasceu de novo pratica as disciplinas espirituais. Ora, lê a Bíblia, jejum, faz tudo isso. Quem nasceu de novo perdoa fácil. Não guarda mágoa no coração pelo irmão, mas perdoa fácil. Quem nasceu de novo tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer na santidade, tem prazer na pureza.
Quem nasceu de novo tem uma vida de arrependimento diário. Todo dia você se arrepende, que todo dia a gente faz alguma coisa que não deveria ter feito. Mas nós somos pessoas que nos arrependemos todos os dias, que falam: Jesus, perdão, não devia ter falado isso. Eu não deveria ter agido dessa forma com essa pessoa. Quem nasceu de novo tem prazer nas coisas de Deus. Quem nasceu de novo ama o seu semelhante, obedece os mandamentos, não vive no pecado, foge da aparência do mal, tem o fruto do Espírito. E o mais importante, quem nasceu de novo tem o quê? Tem a vida eterna. É isso que o texto vai relatar depois, em João 3,16. Tem a vida eterna. Sabe, o que é nascido de novo não larga Deus por qualquer besteira, mas tem uma aliança eterna com Ele. Tem uma vida de entrega, e que a vida de Deus seja impregnada em nós. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos livre de uma vida fake, de uma vida igual aquele pão, que era só o lindo enfeite. Que Deus nos livre de uma vida falsa, mas que nós tenhamos uma vida de essência, pautada na palavra de Deus. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Não, esse aí foi fraco. O pastor Vini vai me chamar de novo. Que todos os dias nós possamos nascer de novo. E essa noite, eu quero te fazer refletir aí no seu lugar. Sabe, você pensar, de fato você nasceu de novo? De fato você ama Jesus? Você tem uma vida de paixão por Jesus? Uma vida de devoção? Ou tem alguma coisa que precisa ser transformada dentro de você ainda? Sabe, eu quero te fazer refletir a respeito disso. Que todos os dias nós possamos ter uma vida de arrependimento. Que hoje você possa fazer uma oração sincera aí no seu lugar. Que Deus nos livre de uma vida religiosa, mas que tenhamos uma vida de paixão e devoção ao Senhor. Uma vida de paixão e de devoção ao Senhor. Que possamos olhar nos olhos de Jesus e sermos transformados por Ele. Porque depois que nós colocamos os olhos nele, nada mais nos satisfaz. Depois que nós colocamos os olhos em Jesus, tudo passa a ser diferente. Nós começamos a olhar a vida de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. E avivamento tem tudo a ver com arrependimento. Quando nós estudamos histórias a respeito de avivamento, o que acontece? As pessoas nem precisavam chegar lá na casa ou no local onde as pessoas estavam reunidas. Lá no início, eles já vinham sentindo a presença de Deus e eles se arrependiam no meio do caminho. Tem relatos de que as pessoas começavam a chorar e ficavam pelo caminho mesmo. Sabe? Porque avivamento não é só quando você chora, mas avivamento é quando você se arrepende. E nós constantemente precisamos fazer uma autoanálise. Será que eu não virei um religioso, assim como Nicodemos, que fico só observando o que está acontecendo? Ah, o louvor está ruim. Ah, a palavra está ruim. Ah, está tudo ruim. Hoje não fluiu nada. Muitas vezes nós deixamos de perceber a beleza do que está acontecendo, porque o nosso coração está endurecido. Mas que hoje Jesus possa nos transformar de fato. E que nós não venhamos a virar só espectadores daquilo que está acontecendo, mas que todos os momentos nós possamos mergulhar em quem Jesus é. Que todos os dias nós possamos ir mais fundo e mais profundo. Que todos os dias nós possamos ter uma revelação. Que não venha nos faltar o pão, o óleo e o vinho. Que não nos falte a experiência, que não nos falte o choro, que não nos falte a presença, mas que nós sejamos pessoas totalmente rendidas ao Espírito Santo. Sabe? E quando nós olhamos nos olhos de Jesus, a gente não precisa disfarçar, porque Ele nos conhece, Ele sabe tudo que se passa dentro de nós.
Nós não precisamos usar máscaras. Nós só precisamos ser verdadeiros com Ele. E que essa noite nós possamos crescer em revelação. Que no nosso coração seja gerado uma nova paixão por Jesus. Uma nova paixão por Ele, por quem Ele é. Que nós possamos ser pessoas diferentes. Quem é nascido de novo ama a presença. Quem é nascido de novo não usa máscaras. Quem é nascido de novo tem paixão por esse momento, por poder mergulhar em quem Ele é. Que essa noite nós possamos nos render a Ele totalmente. Que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito esteja totalmente rendido a Jesus. Porque tudo que nós precisamos é Ele. Tudo que nós queremos é a presença dEle. E nós iremos levantar as nossas mãos e orar e falar: Jesus, me transforma até esse dia perfeito, até que Ele venha, até que Ele nos consuma por inteiro, porque tudo que nós queremos é Ele, é a presença dEle aqui nesse lugar. Jesus, nós nos rendemos aqui em adoração. Se existe algo dentro de nós que precisa ser transformado, nós queremos entregar ao Senhor. Tira de nós toda religiosidade, tira de nós todo coração, toda dureza de coração. Tira de nós, Jesus, e nos transforma para que sejamos parecidos com o Senhor. Nós nos arrependemos hoje dos nossos maus caminhos. Nós queremos amar mais o nosso próximo. Nós queremos amar mais as pessoas de dentro da nossa casa. Nós queremos ser transformados pela Tua presença. Você pode levantar suas mãos aí no seu lugar e fazer uma oração sincera aí. Nicodemos era alguém zeloso. Ele sabia da lei, ele sabia de dele, entregava o dízimo, ele não faltava um culto, ele era alguém que aparentemente tinha uma vida de entrega a Deus. Só que Jesus fala: Nicodemos, lhe é necessário nascer de novo. Que essa noite nós possamos nascer de novo, que nós possamos nos arrepender, para que o avivamento venha, para que Ele venha, para que nós possamos olhar nos olhos dEle, para que sejamos transformados de dentro para fora, de dentro para fora, até que nada mais importe. Tudo que nós queremos é Ele, tudo que nós ansiamos é a presença dEle aqui nesse lugar. Então vem, Jesus, nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando. Vem, Jesus. O nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta, porque nós queremos chamar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vem, Jesus. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Flua aqui no nosso meio. Vem, Jesus. Nós amamos a Tua presença. Vem, Jesus. Nós queremos nos encontrar com o Senhor aqui nesse lugar.